Fala galera, beleza? Então, a aula de hoje sobre entrevista, né? Continuando aí o nosso trabalho com os textos jornalísticos, hoje nós nos debruçaremos sobre a entrevista, um gênero dialogal. Hoje em dia ele é gravado, né? Você pode fazer essa gravação só do som. E aí, quando você faz a gravação do som, você é obrigado a fazer uma transcrição, se você for colocar um jornal ou revista impressa, né? Ou você pode gravar o áudio, né? Que é o som, áudio mais vídeo. E aí, se isso também for para ser publicado num veículo que pode ser impresso ou mesmo escrito, né, na internet, a gente tem que fazer transcrição também. Mas caso o objetivo seja mostrar a fala própria da personagem, então é interessante que não se faça nenhuma transcrição, nem nada disso. Mas vamos observar o que vem a ser uma entrevista. Primeiro, que esse gênero é um gênero que nós todos já estamos mais do que habituados, né, a ver. Mas vamos ver a definição bacana aqui, uma definição feita pelo dicionário Priberan da língua portuguesa, que é um dicionário online. Recomendo bastante que vocês usem esse dicionário aí, tá? Vamos lá. Entrevista é uma conversa com uma pessoa para interrogar sobre os seus atos, ideias e projetos, a fim de publicar ou difundir o seu conteúdo ou de utilizar para fins de análise. Beleza? Isso aqui é uma definição. Uma definição de entrevista. Esse aqui é o que nós chamamos de entrevista de opinião. Beleza. Vejamos agora o que é uma entrevista coletiva, né? Reunião durante a qual uma ou mais personalidades falam a jornalistas de diversos órgãos de comunicação e respondem às suas perguntas. Isso é conhecido como coletiva de imprensa também, ou lá em Portugal, conferência de imprensa. Bacana. Essas entrevistas, elas podem ser de opinião ou podem ser, e aqui já outra definição, aqui a gente pode falar de perfil. Entrevista de opinião e entrevista de perfil. Vamos lá. A entrevista, aqui já é um outro material falando sobre isso. A entrevista é um dos gêneros textuais mais simples de serem produzidos, por circular com grande intensidade em nossos meios de comunicação e por aparecer em forma de diálogo. Foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Nós já temos uma ideia de sua composição. Agora mais uma definição de entrevista, agora de Luiz Beltrão. A técnica de obter matérias de interesse jornalístico por meio de perguntas e respostas. Então aqui está a grande chave da entrevista: perguntas e respostas. Podem-se distinguir dois tipos de entrevista: a de informação ou de opinião. Lá eu tinha chamado só de opinião. Você vai ter outro material que pode chamar só de informação, mas esses dois nomes, eles caminham juntos, são sinônimos, tá? Isso ocorre quando entrevistamos uma autoridade, um líder ou uma especialista para falar sobre determinado assunto, para que nós possamos extrair a opinião dele sobre determinado assunto. E também temos a entrevista de perfil. Falei para vocês, entrevista de opinião, entrevista de perfil. Esta definição é da entrevista de opinião, tá? Mas vamos falar agora sobre a de perfil. A de perfil ocorre quando entrevistamos uma personalidade
para mostrar como ela vive. Mostrar como ela vive. Esse é o objetivo da entrevista de perfil. E não apenas para revelar opiniões ou dar informações, como ocorre na entrevista de opinião. A de perfil, eu quero levar para o grande público algumas curiosidades sobre o modo de viver de determinada personalidade, tá? Essas são as duas possibilidades que nós temos. Esse tipo de texto geralmente se trata de um assunto com um interlocutor determinado, lógico, que vai ser o entrevistado. É claro que o arguidor sempre conduz o diálogo de forma a chegar na conclusão que deseja obter ao final do texto. Não é porque esse gênero é feito por meio de perguntas e respostas que eu não tenho que ter a estrutura básica de qualquer texto. Em qualquer texto eu tenho que ter introdução, eu tenho que ter desenvolvimento e também a conclusão. Todo e qualquer texto tem que apresentar essa estrutura aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, eu preciso ter um ponto de partida e eu preciso seguir uma linha de raciocínio para chegar ao meu objetivo final, ao meu ponto de chegada. Eu tenho um ponto de partida, eu tenho um caminho até o ponto de chegada. O ponto de chegada vai ser a minha conclusão. Então, as perguntas feitas por mim, eu, entrevistador, né, eu, enquanto entrevistador, faço perguntas que caminham para um ponto que eu pretendo extrair da pessoa ou levá-la a esse raciocínio, tá? Então, a gente tem que ter em mente que existe introdução, desenvolvimento, conclusão, perfeitamente como em qualquer outro texto. Deixa eu ver o que mais aqui é importante. Perguntas e respostas. Aqui é a diferença, né? Ele é tal como um texto informativo, mas nós sabemos que ele não é escrito e por meio de parágrafos, e sim por perguntas e respostas. Isso daí tá óbvio, então é bem tranquilo de se imaginar. Agora a gente vai observar como produzir uma boa entrevista, seja ela de perfil, seja ela de opinião. A gente tem aqui, ó, como objetivo de uma entrevista, de quem entrevista, é sempre obter o máximo possível de informações esclarecedoras do entrevistado, algumas dicas aqui podem ser úteis. E aí tem a primeira dica: levante sempre o máximo de informações sobre o entrevistado e o tema que ele vai tratar. Em seguida, reflita sobre o objetivo a que pretende chegar. Você precisa pensar sobre esse seu objetivo, porque sem pensar sobre o objetivo, você não vai conseguir ordenar as suas perguntas ou mesmo elaborar perguntas que conduzam o entrevistador, não, na verdade, o entrevistado, àquele ponto a que você quer chegar. Ou, se você chegar sem ponto nenhum, essa entrevista pode ficar sem sentido, ficar sem pé nem cabeça. Então, é importante que quem vai entrevistar alguém tenha em mente qual é o objetivo daquela entrevista. Também é importante que você tenha o maior número de informações possível, tá, a respeito do entrevistado, para que você não cometa nenhum agafe, para que você saiba o que perguntar para ele, porque quando você sabe da biografia de alguém e você quer extrair a opinião dele, geralmente uma opinião até um pouco polêmica, você vai naquele ponto específico que você descobriu fazendo as suas pesquisas a respeito da pessoa. Então, primeira parte, primeiro ponto mais importante é pesquisar a vida do entrevistado e saber qual o objetivo da sua entrevista. A outra coisa que a gente tem que ter em mente é: faça perguntas breves, diretas, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa pergunta ela não pode induzir
o entrevistado a uma resposta, tá? Essa pergunta não pode ter uma resposta implícita nela mesma, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E por que que a pergunta tem que ser breve? Porque se eu ficar falando, o entrevistador, né, ou entrevistado, digo eu, o entrevistado, ele pode se perder no meio do meu raciocínio, e quando eu passar a palavra para ele, ele já nem sabe mais sobre o que falar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ela precisa ser direta também, sem rodeios, né? Além disso, aqui é importantíssimo para aquele que quer ser repórter. Identifique contradições. Mencione pontos de vistas opostos e levante objeções sem agredir o entrevistado. O que acontece? Você pode e deve inquirir o entrevistado sobre pontos que ele diverge na fala. Mas você falou isso de uma maneira diferente da outra vez que foi entrevistado, ou você respondeu assim assado na pergunta anterior que tinha um teor parecido. Então, assim, você vai instigando, vai mexendo com o entrevistado, mas sem agredir. Sem jamais agredir a pessoa. Não agrida o entrevistado. Isso não é de bom tom, fica muito feio. Inclusive, vocês podem, já que estamos falando de entrevista, vocês podem procurar no YouTube esse programa aqui da TV Cultura, Roda Viva. Lá você tem uma pessoa que fica ao centro do palco e diversos jornalistas, repórteres, fazendo perguntas para essa pessoa. Ali é uma espécie de entrevista. É bem interessante, bem interessante. E lá você vai ver também que às vezes isso daqui não é cumprido, né? Então vamos lá, progredindo aqui. Evitar perguntas fechadas, isto é, que só admitem monossílabos como resposta. Sim ou não? Tá? Porque sim. Esse tipo de pergunta precisa ser evitado. 5. Não se devem, tinha que estar no plural, misturar várias perguntas ao mesmo tempo. Eu falei para vocês, o objetivo é que a sua mensagem seja clara, sua pergunta seja clara, para que o entrevistado também responda de maneira clara e objetiva. Se você pega e faz várias perguntas numa só, o que pode acontecer? Pode acontecer de o entrevistado não responder um dos seus questionamentos, porque ele pode esquecer. Isso é muito normal, né? A nossa memória, ela em situações assim de estresse, em situações de interação, às vezes ela foca mais nisso, foca mais naquilo. Então, para evitar esse tipo de coisa, não se mistura várias perguntas numa só. Beleza? O entrevistado deve ser alertado para o fim da entrevista. Tem que deixar muito claro. Essa é a última pergunta, para concluir, finalizando com a pergunta tal. Então, sempre tem que estar bem claro isso para o entrevistado, para que ele também possa fazer uma amarração do pensamento dele, e que ele possa concluir esse pensamento dele, tá? E a última pergunta, quando possível, deve ser uma conclusão do texto. Como eu falei para vocês anteriormente, esse texto precisa ter uma introdução, situando o leitor a respeito do que é a entrevista, quem é o entrevistado, o desenvolvimento são as perguntas em si, e a conclusão é aquela última pergunta, aquela pergunta que vai amarrar tudo aquilo que foi falado anteriormente, né? Aquela que vai sintetizar toda a ideia que foi trabalhada anteriormente. E aí, com isso aqui, você produz uma boa entrevista, né? Vamos aqui para o que o nosso material fala sobre entrevista. Ele traz características principais da entrevista. O tom dialogal. Nós já sabemos, é um diálogo, né? As pessoas estão conversando. O entrevistador pergunta e o entrevistado responde.
Tudo isso por meio do discurso direto, ou seja, pela própria fala do camarada. Tem marcas de oralidade. Quais são essas marcas de oralidade? São pausas, né? São isso que eu acabei de fazer, né? O uso do né, que é a função fática da linguagem. A gente fica testando o canal para saber se a pessoa está prestando atenção, se a pessoa está entendendo. Tudo isso aqui marca o gênero de entrevista. Agora, falando sobre a estrutura. Basicamente, as entrevistas têm um título. Esse título resume mais ou menos o assunto. A gente tem uma foto que caracteriza ali aquele entrevistado. Nós temos uma introdução. Essa introduçãozinha vai situar o leitor sobre qual assunto vai ser falado e com quem vai ser falado. E aí nós temos o diálogo propriamente dito, que se dá por meio de perguntas e respostas. Beleza. Esse diálogo ele faz parte do desenvolvimento e da conclusão. Então, desenvolvimento e conclusão. Essas perguntas precisam obedecer, né, aqui no diálogo, precisa obedecer a um objetivo previamente colocado, né? As perguntas precisam ser feitas tendo em mente esse objetivo. Então, na verdade, eu vou tirar o objetivo daqui e vou jogar lá para cima, para perguntas. Aqui, ó. Essas perguntas precisam evidenciar um objetivo. A ordenação dessas perguntas, elas têm de ter uma lógica dentro daquilo que eu pretendo do entrevistado, né? Essa lógica está aqui dentro do desenvolvimento e da conclusão. Eu não posso colocar a minha pergunta que vai fechar todo o pensamento do entrevistado no início, né, de uma entrevista, por exemplo. Então, essa ordenação é de fato importante, ela é de suma importância para que eu tenha esse desenvolvimento perfeito e essa conclusão perfeita. Falando da produção da entrevista, nós temos que ter um planejamento e, posteriormente, se for aquela ideia de transportar da fala para a escrita, nós temos que fazer uma transcrição daquilo que foi escrito com as devidas adaptações linguísticas, ou seja, as pausas, elas precisam ser marcadas com pontuação. A gente tem essa interação por meio da função fática de testar o canal. Algumas vezes são retiradas para dar maior fluidez ao texto escrito. Então, algumas coisas a gente precisa ter um cuidadinho, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos transcrever, e aí nem seria transcrever, é escrever aquilo que o entrevistado não falou. Nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer a transcrição, porque a gente está pegando o discurso de uma outra pessoa e precisa ter todo o cuidadinho para não colocar palavras dentro da entrevista, palavras que não foram utilizadas de fato pela pessoa que escreveu, tá? Então, planejamento. Vai pesquisar os dados, né? Dados aqui do entrevistado, falei para vocês, né? Dados do entrevistado. E você vai fazer também uma pesquisa sobre o assunto que será tratado nessa entrevista. A prévia das perguntas, importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Você tem um objetivo e o entrevistado também tem um objetivo. Quando você chama alguém para fazer uma entrevista, é importante que você mande para essa pessoa já as perguntas
a prévia das perguntas, para que essa pessoa já pense em como responder, que ela faça pesquisas, que ela ordene o pensamento dela, para não pegar ninguém de surpresa, né? Não é legal pegar as pessoas de surpresa, não. E também pensar na organização do texto, foi aquilo que eu falei para vocês ali em cima. Nós temos um objetivo e nós precisamos pensar como organizar essas perguntas dentro de um roteiro para que o nosso objetivo seja alcançado. Com isso, você consegue fazer uma entrevista. Aqui nós temos um exemplo, né? Exemplo de entrevista. Entrevista feita pela revista Isto É. Beleza? Aqui o entrevistador. E aqui nós temos o entrevistado. Sempre colocando aqui o nome inteiro do camarada na primeira pergunta. E a partir da primeira, aí a gente pode colocar só nome e sobrenome, ou os dois nomes, caso seja um nome composto, ou pura e simplesmente aquele apelido, aquela alcunha pela qual ele ficou conhecido. Então vamos lá, ó. Aqui nós deveríamos ter um título, poderíamos ter uma foto, e aqui já é a introdução. E aqui já é a introdução. Entrevista do delegado da Polícia Civil de São Paulo, Mauro Marcelo de Lima e Silva, escolhido por Lula para o comando da Agência Brasileira de Inteligência. Então aqui você já, na introdução, você já tem uma prévia sobre quem vai ser o entrevistado e mais ou menos sobre o porquê da entrevista. Se você fala que ele foi nomeado, né, foi escolhido para ser para comandar a ABIN, então você já imagina que as perguntas vão girar em torno desta situaçãozinha aí. Aí vamos lá, a Isto É faz a primeira pergunta. Em seu discurso de posse, o senhor falou na criação de uma nova ABIN. Como seria essa nova agência? Então, pergunta relativa aqui à Agência Brasileira de Inteligência. Ele faz a resposta dele, depois você pode pausar e ler. A segunda pergunta da Isto É: como deve ser a atividade de inteligência no Brasil? Ele está conduzindo o entrevistado para um objetivo específico. E aí observa que agora a gente está usando só o primeiro e o segundo nomes. Né? Primeiro nome, segundo nome. Terceira pergunta. É possível garantir que haverá essa troca de informações relativa aqui, ó, ao que ele falou anteriormente? Aí ele dá uma resposta e vem outra pergunta. Como mudar isso? Como mudar a situação que ele descreveu aqui? Agora uma pergunta mais longa, com todo cuidado, né? Perguntas longas fazem com que o entrevistado possa perder alguma coisa dessa resposta, a resposta ficar desconexa ou coisas do tipo. Então vamos lá. O senhor fala em transparência e é evidente que durante as investigações muita coisa precisa ser mantida sob sigilo. Mas depois de encerrada a investigação, a ABIN irá divulgar todas as suas descobertas? Aí o cara responde: isso será tratado caso a caso. Com certeza teremos investigações cujos resultados necessariamente precisem ser mantidos sob sigilo. Aqui você percebe que o entrevistador ele está encontrando divergências no discurso do Mauro Marcelo, o delegado da Polícia Civil que foi nomeado para comandante da ABIN, para comandar a ABIN. Então, assim, e como ele percebeu essas incoerências, ele vai jogando para ou desfazer a incoerência de pensamento ou simplesmente mostrar que o cara fala uma coisa, mas vai fazer outra. Tá? Aí ele pergunta, que casos? Já que ele disse que era caso a caso. O país tem seus segredos estratégicos. Digamos hipoteticamente que a ABIN descubra a presença de um agente estrangeiro
em um trabalho de pesquisa brasileira sobre enriquecimento de urânio para fins pacíficos. Divulgar essa descoberta iria expor nossos segredos estratégicos. Então, ele já respondeu esta situação que ficou aqui suspensa, a situação que não ficou bem resolvida. Ele teve a oportunidade porque o entrevistador ele observou que a resposta não ficou boa, ele deu a oportunidade do entrevistado se explicar melhor. Então, isso é importante, isso não vai aparecer na prévia das perguntas, é lógico que isso é uma situação de momento, né? E com isso aqui a gente encerra mais ou menos o nosso exemplo aqui de entrevista. Só queria mostrar para vocês essas situações da estrutura, título, foto, introdução, aqui o desenvolvimento e a pergunta que encerra, nesse caso nosso aqui, foi esta perguntinha aqui, tá? Só para dar a oportunidade do camarada se explicar melhor, tá bom? Na internet você encontra outros exemplos de entrevistas. Você, como eu falei para você, você pode assistir aqui a esse programa, Roda Viva, no YouTube. Importante para você observar como esse comportamento das pessoas nas entrevistas. Eu sei que você já viu muitas entrevistas, mas agora você vai ver com um olhar um pouquinho diferenciado. Você vai observar essas situações aqui que eu coloquei para você. As situações de ter um objetivo, de conhecer quem é o entrevistado, identificar as contradições sem agredir, fazer perguntas que não sejam fechadas, não misturar muitas perguntas numa só. Então, assim, alertar o entrevistado do término. Tudo isso agora você vai observar e aí a gente vai poder usar esse conhecimento que nós estamos adquirindo agora para fazer um trabalho futuro sobre o gênero jornalístico em si. Nós falamos já de carta do leitor, nós falamos de editorial, falamos de artigo de opinião, falamos de reportagem, agora estamos falando de entrevista. Então, todo esse gênero jornalístico, a gente vai fazer uma amarração, fazer uma apanhada e vamos fazer depois um trabalho bem bacana sobre o jornal em si, o trabalho do jornalista, para que, caso você queira ser um jornalista um dia, você já ter mais ou menos aí uma ideia daquilo que fazer, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro o que eu estou falando para vocês aqui, vocês podem entrar em contato comigo depois e a gente vai sanando as dúvidas, tá bom? Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.